Vamos fazer uma oração. Pai, nós te louvamos nessa noite, mais uma vez, Senhor, porque realmente temos o privilégio de poder juntos entoar louvores ao teu santo e bendito nome, a ti mesmo que é merecedor de louvor, de adoração e também, Pai, da nossa gratidão, pelo fato de o Senhor ser um Deus amoroso, um Deus bondoso, que realmente tem compaixão de nós, pecadores. E assim, Pai, nos ajuda nessa noite. Nós queremos mais uma vez ouvir a Tua voz, a Tua palavra, que ela venha mesmo, Pai, de encontro a cada necessidade. Para isso nós te pedimos que o Santo Espírito, que é o autor dessa palavra, que ele venha mesmo, Pai, ser o nosso professor nessa noite. E assim, a Tua igreja aqui reunida receba a edificação. Mas também, Pai, rogamos por alguém que está entre nós que ainda não tem, Pai, assim, a certeza da salvação. Ainda não é mesmo um salvo por Jesus Cristo. Que o Senhor, que é o autor da salvação, faça, Pai, conforme te apraz. Entregamos as nossas vidas, cada um aqui, em Tuas mãos. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Podemos assentar, amados. No nosso país, o Brasil, a cada dia do ano praticamente se comemora assim, o aniversário de alguém, mas também a cada dia se comemora, se lembra de uma data, por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, e etc. Mas ontem, acho que foi sábado, né? Foi mesmo comemorado o dia do professor, o dia do mestre. E ontem à noite eu estava assim estudando para a escola bíblica e algumas mensagens chegam e nós assim queremos, né, homenagear realmente os nossos mestres, os nossos professores e falar da importância deles para as nossas vidas. Aliás, se não fossem os professores, né, não existiriam a formação acadêmica, a formação profissional em todo o mundo. Mas no nosso país é uma profissão mesmo tão assim deixada de lado, tão mesmo não é levada em consideração como deveria, é desprezada por muitos, não valorizada. É triste, irmãos, mas nós assim amamos os nossos professores e sabemos mesmo da importância dele na vida secular de uma nação, até de um país. Deveria, sim, ser uma profissão valorizadíssima, né? Afinal de contas, são pessoas que dedicam suas vidas, ministério, trabalham. Eu sei que um professor, ele não só dá aquele tempo de aula ali, os 45 minutos, 50, não sei, mas e vai embora. O professor, ele passa muito tempo se dedicando em casa, após, enfim. Quem é professor aqui, levanta a mão aí. Olha só, né? Bastante. Mas, amados, não só os mestres seculares, e são pessoas maravilhosas. Eu lembro, ainda pequeno, da minha primeira professora. Quem não lembra, né? Marca realmente a nossa vida. Eu lembro, naquele tempo nós não chamávamos de tia, não tinha tia, né? Era dona. Eu lembro da dona Corina, era a minha professora. Dona Corina, minha primeira professora, quando ela ensinava a todos nós. E lembro também, ensaiando para a homenagem do Dia das Mães, cantando aquela canção lá do interior, bem antiga. Minha mãezinha querida, mãezinha do coração. Enfim, né? Eu não presto para cantar, não. Mas muitos aqui lembram, né? Então, os professores queridos, amados, os nossos mestres. Mas olha, eu queria hoje à noite falar de um mestre, aliás, o mestre dos mestres, nosso amado Jesus Cristo.
Quando ele esteve aqui nessa terra, certa altura, os escribas e os fariseus, eles eram os mestres. Ele encontrou com vários mestres, lembra de Nicodemos? Ele disse: Nicodemos, tu és mestre em Israel. Mas esses mestres, ele mesmo acusa que eles gostavam, amavam, né, ser aplaudido assim pelos homens, gostavam mesmo de ser acariciados, né, honrados. Mas Jesus disse: olha, vós não sois assim os mestres, mas há um só mestre com M maiúsculo, né? Há um só mestre, há mesmo um só guia, e esse é Cristo Jesus. E nessa noite, eu gostaria mesmo não só de homenagear, mas exaltar o mestre dos mestres, o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas esse mestre, nós fizemos uma leitura, abra a sua Bíblia, no Evangelho de João. Ele é diferente, como eu falei, é especial, diferente de todos os mestres, né? Porque ele não é terreno, muito pelo contrário, né? Esse mestre, ele veio dos céus. Aliás, esse mestre, ele é Deus. Logo aqui no capítulo 1, diz assim, olha, no princípio era o verbo. O verbo aqui é logos no grego, é a palavra. No princípio era a palavra, é a palavra. Não é? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Então, Jesus é o verbo, é a palavra. E eu queria falar que ele é o grande mestre, né? Mas ele veio, ele não ficou mesmo lá no céu, ele veio até essa terra, e ele veio como um mensageiro de Deus. Jesus, ele veio sim como o mensageiro de Deus, porque diz aqui, né, no verso 10 do Evangelho de João, olha, o verbo, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Interessante, né? O mensageiro, o mestre, que o mundo não o conheceu. Mas diz aqui, no versículo 14, e o verbo, ele se fez carne, e habitou entre nós, e cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como o unigênito do Pai. O mensageiro de Deus, que veio a esse mundo, mas não só ele veio a esse mundo, esse mensageiro de Deus, mas ele veio entregar, não é? Ele veio mesmo ensinar, ele veio entregar a mensagem de Deus, diferente de todos os mestres. Ele veio mesmo como mensageiro de Deus, agora para ensinar, para entregar a mensagem de Deus. E qual é essa mensagem de Deus? São as boas novas, o Evangelho, as boas novas de salvação. Jesus Cristo, esse mensageiro, ele veio mesmo ensinar, entregar o Evangelho. E o que é essa mensagem, né? O que é realmente o Evangelho? A Bíblia diz, dá uma definição. O apóstolo Paulo, que recebeu diretamente desse mestre essa mensagem, ele diz assim, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, se alguém quiser acompanhar. Eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, e é segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é realmente a mensagem que esse mestre, ele veio mesmo ensinar, ele veio mesmo entregar. As boas novas. E antes da sua partida, a glória, ele não só ensinou, né,
mas ele mesmo concretizou essa obra, porque ali na cruz do Calvário, ele se deu, ele mesmo se entregou, ele foi morto, ele foi mesmo sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou, provando mesmo essa mensagem que é as boas novas de salvação. Mas esse mensageiro, ele veio ensinar, entregar essa mensagem de Deus. Lá no Evangelho de Mateus, como eu estava dizendo, antes da sua partida, ele reuniu os seus discípulos e ele disse assim, Mateus 28, 19, ide, portanto, por todo o mundo, né? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar essa mensagem, todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Essa é a mensagem que ele mandou mesmo assim ensinar. Lá em Marcos capítulo 16, 15, é a mesma coisa. Ele fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho mesmo a toda a criatura. Então, esse mensageiro de Deus, né, ele veio ensinar, entregar essa mensagem de Deus, as boas novas, o evangelho. Mas o que é que esse evangelho faz? A salvação. Ele traz a salvação mesmo de Deus. Ainda nesse mundo, ele, em João, onde nós estamos aqui, nesse evangelho, no capítulo 5, e no versículo 24, ele diz assim, em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, tem a salvação, não entra mais em condenação, em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa é a salvação de Deus. E esse mensageiro de Deus veio mesmo ensinar, entregar essa mensagem de Deus. E essa mensagem de Deus, ela é a salvação que também é de Deus. Agora, por que tudo isso, né? Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, carecem da glória de Deus. A importância mesmo, não é, dessa mensagem de salvação. Eu gostaria que você abrisse as suas Bíblias em Romanos, no capítulo 3 e no versículo 10. Romanos capítulo 3 e versículo 10, que isso é fundamental, né? É importantíssimo você saber, e é a mensagem de Deus, que Jesus veio ensinar, a mensagem da salvação, porque diz aqui, não é? Romanos 3 e versículo 9 é melhor, diz assim, olha, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado, Paulo está falando da condição do ser humano, do homem, que, escute, todos, essa é a palavra aqui, todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Ou seja, todos pecaram, estão mesmo debaixo do pecado. E como está escrito, é a palavra de Deus. Olha, não há justo, nem sequer um. Todos pecaram. Não há justo nesse mundo, nem sequer um. E ele continua, olha, não há quem entenda. Ou seja, ninguém quem entenda. Entenda o quê? As coisas de Deus. Porque não há justo, e a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento
dos incrédulos, dos mesmo injustos, dos que ainda estão destituídos debaixo do pecado. Não há quem entenda, está cego, a cegueira mesmo espiritual. Continua, olha, não há quem busque a Deus. Todos, está falando de, sem exceção, todos, diz aqui, pecaram, né? Todos, não há nenhum justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Diz mais, olha, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Mais uma coisa, né? Não há quem faça o bem. Ninguém. Aí você diz assim, espera aí, pastor, né? Mas eu procuro fazer o bem, fazer alguma coisa para o bem. Sim, nós fazemos, mas eu estou falando aqui em termos de salvação. A Bíblia diz que as nossas obras, como fala aqui, né, são inúteis diante de Deus. Porque diante de Deus, obras de iníquas, de mãos iníquas, de mãos mesmo que são injustas, não presta. E olhe, diz como que são um trapo de imundícia, aquela coisa que fede diante de Deus. Isso para salvação. Então, não há justo nenhum. Não há quem entenda, ninguém. Não há quem busque a Deus, nenhum nesse mundo. Não há quem faça o bem, ninguém. E continua, olha, descrevendo o que todos são, né? Que todos pecaram. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. E nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há paz nos seus corações, não é? Então, diz mais aqui, olha, a quinta coisa, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não temem a Deus. Não há temor de Deus. Esse mesmo é o retrato do homem pecador. Todos realmente pecaram. E diz aqui no verso 23, olha, pois todos pecaram e carecem mesmo da glória de Deus. Então essa é a condição do homem, né? Mas esse mestre, ele mesmo veio trazer essa mensagem como mensageiro de Deus. Esse mestre, ele veio ensinar a mensagem da palavra de Deus, a mensagem da salvação de Deus, porque todos, aqui diz, né, não há justo nenhum sequer. Todos estão debaixo, aliás, assim, até da ira de Deus. Se você for lá também para Efésios, vamos lá, não é? No capítulo 2 e no versículo 1, é uns livros mais aqui à frente. Efésios, capítulo 2 e o versículo 1, olha o que essa mensagem descreve, né? Que todos, sim, diz aqui, olha, 2:1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Todos estão mesmo mortos em ofensas, em delitos, já nascem, é de nascimento, é de natureza, né? Mas diz aqui, olha, nos quais, e mostra a condição desses todos, né? Nos quais andastes outrora. Segundo, e eu gosto sempre de enfatizar, não só segundo, mas seguindo o curso desse mundo. Esse mundo tem um curso, né? Tem um direcionamento, tem aonde a maioria vai, tudo tem um curso, as tendências, tudo é o curso desse mundo. E a Bíblia diz que o mundo, ele é realmente um inimigo de Deus. O mundo não conhece a Deus, como nós lemos, né?
Jesus esteve nesse mundo, mas o mundo não o conheceu, não é? Porque é um inimigo de Deus. Então, é assim que todos andam, segundo e seguindo o curso desse mundo. Mas continua, olha, segundo e também seguindo o príncipe. Esse mundo tem um príncipe, e aqui descreve o príncipe da potestade do ar. É mesmo o diabo, o Satanás, e identifica aqui o príncipe da potestade do ar, do espírito. Ele é um espírito, sim, que agora, veja esse, agora, nesse momento, ele atua em quem? Nos filhos da desobediência, né? Os desobedientes, aqueles que desobedecem à palavra de Deus. Não só isso, né? Andando e seguindo o curso desse mundo, andando e seguindo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas veja o verso 3, entre os quais todos nós andamos. Ele fala aqui de outrora, porque houve uma mudança de comportamento, não de comportamento, uma mudança na vida dessa igreja, e nós vamos ver mais à frente. Mas outrora andávamos também todos nós, veja, segundo e seguindo as inclinações da nossa carne, dessa carne aqui, né, desse corpo caído, contaminado pelo pecado. E diz aqui, olha, fazendo a vontade, a minha vontade, a tua vontade, que é realmente contra a vontade de Deus. Diz a vontade da carne e até dos pensamentos. E descreve como éramos por natureza, né? Filhos da ira, filhos mesmo da desobediência, como os demais. Então, essa mensagem, Jesus veio ensinar que todos, sem exceção, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, a palavra de Deus narra que ele vendo, né, em contato, caminhando, conversando, ele vendo as multidões, ele teve compaixão, teve pena, porque elas estavam mesmo aflitas, exaustas, como ovelha que não tem pastor. O pecado, meu amado, ele traz sobre nós, assim, essa condição de exaustão, mesmo de debilidade, de dependência, de domínio. Todos nós ficamos realmente dominados pelo pecado. E o que é, biblicamente, a definição de pecado? Não é? A Bíblia descreve. Pecado é a desobediência. Pecado é a transgressão da lei de Deus, da vontade de Deus. E Deus já declarou, não é, na sua palavra, há muitos séculos, a sua vontade. Ele deixou escrita, né, a vontade de Deus, especialmente lá nos 10 mandamentos. Mas o que nós fazemos como homens naturais? Desobedecemos, porque a lei de Deus, a vontade de Deus diz, por exemplo, né, não matar. Os homens obedecem isso? De forma nenhuma, né? Os homens matam. Não roubar. Os homens não roubam? Muito pelo contrário, né? Eles roubam. Não adulterar. Os homens adulteram. Não mesmo honrar o pai e a mãe. Os homens fazem isso e assim por diante. Ou seja, o homem está mesmo debaixo, né? Dominado pelo pecado. E todos pecaram. Mas esse Jesus Cristo, esse mensageiro de Deus, ele veio entregar essa mensagem de Deus, a mensagem da salvação, porque todos mesmo assim pecaram. Mas ele veio, como nós vimos, né? Ele disse na sua palavra, ele veio buscar e fazer o quê? Salvar quem? Pecadores. É a especialidade de Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar
perdidos. E só há, amados, perdidos mesmo nesse mundo. E ele veio, sim, por esses todos para fazer isso, né? Mas volte lá em João, Evangelho de João, no capítulo 1, e diz assim, olha, João, capítulo 1, e o versículo 11, né? Ele veio buscar, ele veio salvar pecadores perdidos. E aqui diz, olha, veio para o que era seu, para a sua criação, para os seus, ele veio para o povo judeu. E os seus não o receberam, não mesmo o reconheceram, muito pelo contrário, né? Eles rejeitaram o Salvador. E diz assim, olha, mas, veja, a todos o quê? Quantos o receberam. E aqui essa palavra é importante, né? Todos quantos receberam a Jesus. Diz o quê? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, os que receberam a Jesus Cristo, no sentido de receber, ele explica aqui, né? A saber, no finalzinho do versículo, aos que creem no seu nome. Não é só receber de saber, mas é receber de crer, de confiar mesmo a sua vida a esse Salvador, porque todos, né, pecaram. E não há possibilidade nenhuma de nenhum homem nesse mundo reverter essa condição de estar debaixo da ira de Deus. Como diz aqui, ser mesmo um filho da desobediência. E eu não quero ofender ninguém, né? Não estou aqui para ofender ninguém, mas para mostrar a mensagem clara. E a Bíblia diz aqui, olha, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, os que ainda vão ser feitos, né, é porque não eram. E a Bíblia descreve que todos estão debaixo da ira, debaixo da desobediência, seguindo seu pai, que é o diabo, que é o Satanás. Essa é a verdade, né? Não fique ofendido, não. Mas quem não é filho de Deus, porque ninguém nasce nesse mundo filho de Deus. Escute bem, nós nascemos criaturas de Deus, mas filho de Deus não nasce nenhum nesse mundo, né? Nasce filho da desobediência, filhos da ira. Mas aqui diz, esse Jesus, né, ele dá o poder de ser feito um filho de Deus. É uma obra de Deus, é um milagre de Deus, é o poder de Deus. Nenhum homem nesse mundo, nem pastor, nem bispo, nem padre, nem papa, nem qualquer autoridade que venha falar em nome de Deus, tem o poder, nem igreja, nem denominação, de fazer alguém um filho de Deus. Nenhum, ninguém. Porque nós não temos poder nenhum. O único realmente que tem o poder de fazer um filho de Deus, esse é Jesus Cristo. Porque ele veio, né? Ele veio como o Filho de Deus realmente. Ele veio e ele venceu o pecado. Ele veio, ele venceu a morte. Ele veio e ele venceu o diabo, Satanás. E ele veio e saiu-se vitorioso, porque ele não ficou na morte. Ele venceu a morte e ele está ressurreto. Ele vive. E a Bíblia diz que ele vive à destra de Deus. E a todos quanto acreditam, creem nessa verdade que é o Evangelho. Esse é o Evangelho, né? É uma definição bem simples mesmo, clara, que Cristo morreu por nós,
por ti e por mim, miseráveis pecadores. E ele pagou o preço do pecado ali na cruz do Calvário. Então, ele tem o poder, e ele dá o poder de fazer alguém o quê? Ser agora um filho de Deus. A saber, quem? Aos que creem. É pela fé. Você não tem que pagar nada. Tem um monte mesmo de mercenários, vou falar uma palavra, pilantras, né? Vendendo a salvação. Comerciantes aí afora, pelo mundo afora, enganando a muitos, cobrando, fazendo mesmo comércio, negócio com a salvação. A salvação, ela é de Deus, somente de Deus e através de Jesus. Ele sim tem o poder de fazer alguém assim filho de Deus. E aqui descreve, né? Aos que creem no seu nome. Você e eu como um pecador, tem que reconhecer a tua e a minha condição. Tem que mesmo saber que nós estamos debaixo da ira, do pecado. E nessa condição você está separado de Deus, derrotado, mesmo indo para a morte, e a morte eterna. E não há nada nesse mundo que faça alguém se tornar um filho de Deus, a saber, aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. E como é, pastor, que eu vou crer, não é? Ah, amado, essa é uma obra de fé. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem nem de mim nem de ti, não vem de vós. É um dom, é um presente de Deus. É Deus que dá a fé de você acreditar na obra dele, na obra redentora. Então, diz assim, olha, aos que receberam, né, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E ele diz aqui no verso 3, olha, os quais não nasceram do sangue, não é coisa humana, nenhum, nem da vontade da carne, não é da minha vontade própria, nem da vontade do homem, ou seja, nenhum homem tem o poder de fazer alguém filho de Deus, como eu falei ainda agora, né? Mas, veja bem, exclusivamente de Deus. Então, tem que confiar nesse Jesus, né? Esse mestre que trouxe realmente como o mensageiro de Deus, esse mestre que ensina, que entrega a mensagem de Deus, esse mestre que trouxe a salvação de Deus. A quem? A todos, porque todos pecaram, mas a todos quantos receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E esses, meus amados, nós, assim a Bíblia chama de os escolhidos, os eleitos de Deus, os que estão em Cristo Jesus. Somente esses, né, são especiais, eleitos, escolhidos, estão em Cristo. A palavra de Deus identifica mesmo. Aquele que está, escute, em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova mesmo criação. E eu diria assim hoje à noite, não é você que veio aqui, está escutando a palavra do mestre dos mestres, esse mestre que desceu do céu, especial, como o mensageiro de Deus, esse mestre que trouxe, né, ensinou mesmo, entregou essa mensagem de salvação, a maior notícia que esse mundo poderia ouvir, até hoje pode, né, ouvir, a mensagem de salvação, as boas novas, o evangelho. A quem? A todos, todos nós que pecamos, e agora aqueles que receberam, que creram, que entregaram, que confiaram a sua vida, esses são mesmo os eleitos, os escolhidos, e estão mesmo em Cristo Jesus. E hoje à noite, aqui nesse pequeno local, só há dois grupos de pessoas, os que estão em Cristo, que são mesmo os eleitos,
os escolhidos, porque já receberam, né, Ele como seu único e suficiente Salvador. E os que estão sem Cristo, aqueles ainda que ouviram, mas ainda rejeitam, né, ainda estão confiando nem eu sei em quem, nas suas forças, em alguém. Muito cuidado, né? Porque a Bíblia diz, só Jesus mesmo Ele salva. E como nós cantamos hoje à noite, aquele hino final, tem 3 perguntas naquele hino. A primeira é assim: há hoje alguém esperando para Jesus encontrar? Ele está aqui. A segunda diz: há hoje alguém demorando para Jesus aceitar? A terceira diz: há hoje alguém duvidando do seu poder de salvar? E o refrão lá no final diz assim, olha, o mestre, né? O mestre vai hoje passar. Sim, ele vai passar. E ele está hoje à noite aqui, agora. Mas o mestre vai passar. E eu queria terminar. Você lembra? Alguém talvez lembra ou saiba. Eu não vou assim demorar mais muito, né? Mas o mestre sempre passava, né? O mestre passava. E um homem, a Bíblia fala, um homem rico, né? Um jovem rico, chegou e encontrou com ele. E disse o quê? Lembra? Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E a Bíblia diz que Jesus, fitando os olhos nesse homem, o amou mesmo. E ele disse, bom mestre, eu tenho, né, guardado a lei desde a minha mocidade. Já pensou? Esse homem não estava mentindo, não. Eu tenho guardado, procurado guardar a lei. Mas, infelizmente, é impossível guardar a lei. Nenhum homem pode guardar a lei. Sabe por quê? Jesus disse assim, olha, o amou e disse, vai, vende tudo o que tu tens, né? Distribui aos pobres, e aí tu vem e me segue. Ele provou, né, que ele já, assim, não guardava nem o primeiro mandamento. Porque a Bíblia diz, qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus, né? Não é isso? Sobre todas as coisas. E esse jovem, a Bíblia diz que ele saiu triste. É uma das passagens mais tristes das Escrituras. Alguém que está na presença de Jesus, está na presença do bom mestre. Ele ama. E ele diz o que você e eu devemos fazer, né? Para aquele jovem, o problema dele era a riqueza dele. A Bíblia diz que ele saiu triste porque era dono de muitas propriedades. O problema daquele jovem era a riqueza. Eu não sei qual é o seu problema, eu não te conheço. Talvez seja o adultério, talvez seja a droga, talvez seja mesmo o álcool, ou a mentira. É isso que é o nosso problema, né? É isso que é o meu problema, é o teu problema. E o mestre está dizendo, né? Vai, deixa, larga tudo isso, se arrepende e vem e me segue. Não faça como esse jovem, né? Esse jovem rico, que ele deixou a presença do mestre. O mestre passou e a Bíblia assim, a gente não coloca ninguém, né? Deus sabe. Mas ele perdeu uma grande oportunidade, porque ele tinha muitas propriedades. E hoje à noite, o mestre está aqui. O mestre está passando. O bom mestre. Qual vai ser a sua reação? Você vai fazer como aquele que rejeitou? Ou você vai fazer como esses aqui, né? Um desses que o receberam. Um desses mesmo que confiaram,
que entregaram a sua vida, chegaram aos pés do Mestre, arrependido dos seus pecados, confessando os seus pecados, deixando os seus pecados. Ah, amado, a Bíblia diz que Ele dá a fé, Ele dá mesmo a fé de você acreditar e crer e ser salvo, mesmo hoje ainda, hoje nessa noite. Então, esse Mestre, né, que trouxe esse mensageiro de Deus, que trouxe essa mensagem de Deus, entregou, ensinou a salvação, as boas novas. A quem? A todos, porque todos pecaram. Mas todos quantos o receberam, Ele deu-lhes mesmo o poder de serem feitos filhos de Deus, os eleitos, aqueles que estão em Cristo. Então, que o grande Mestre, né, nos trouxe esse ensino hoje à noite. Que Deus possa mesmo falar ao teu coração. Baixe, por favor, as suas cabeças, feche os seus olhos e nós vamos orar. Eu não tenho poder nenhum, mas aquele que veio, o Mestre dos mestres, o bom Mestre, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Pai, nós te louvamos, Senhor, hoje à noite, porque o Senhor é o mensageiro de Deus. O Senhor mesmo veio e trouxe uma mensagem tão especial. Ensinou, entregou o Evangelho da salvação. Aqueles que, a todos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas a todos quantos o receberam, aceitaram, confiaram, o Senhor deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E assim, Pai, agora, como os eleitos, como aqueles que estão em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ó Pai, tem misericórdia de alguém hoje à noite, que ainda está mesmo morto em ofensas, em delitos e pecados. Que o Senhor mesmo faça essa obra toda especial nessa vida. Que o Teu Santo Espírito faça essa obra, Pai, que nós não podemos fazer. E assim glorifica o Teu nome. Aceita a nossa gratidão. No nome santo de Jesus. Amém.